Oi, você? Eu sou a Fabi. Conta aí pra mim. Você tem medo de envelhecer? Pois é justamente sobre isso que eu vou falar hoje. Então, eu tenho quase certeza que, independente da idade que você tenha, você, em algum momento da vida, já acabou matutando, se questionando e, de repente, ficando um pouco preocupado com o processo natural do envelhecimento. Mas calma, isso é super normal. Afinal de contas, hoje em dia, mais do que nunca, com as redes sociais, a internet, as mídias, deixam bem claro o quanto a sociedade valoriza a juventude e a beleza. E frente a esse cenário, frente a esse diagnóstico, o medo de envelhecer se torna totalmente compreensível. No entanto, a gente não pode esquecer que o processo de envelhecimento também pode nos trazer experiências valiosas, sabedoria e faz parte da vida. Ainda não existe uma fórmula da juventude capaz de retroceder a nossa idade biológica. Mas calma, que mais pra frente eu tenho uma novidade sobre esse assunto. Eu tenho quase certeza que você aí tem algum exemplo de alguma pessoa que você conhece pessoalmente ou já viu na internet que, fazendo uma análise da vida, fala categoricamente, afirma que não voltaria para os seus 20 anos, porque com a sua idade mais madura muitas coisas mudaram, a pessoa vê a vida de uma maneira bem diferente, para de se preocupar tanto com as opiniões alheias e acaba sendo um pouco mais, se sentindo um pouco mais livre para se exercer. Mas em vez de ficar quebrando a cabeça e se estressando com uma coisa que ainda não tem solução, é bom a gente parar somente de focar nas limitações que o envelhecimento traz, mas também se concentrar nas oportunidades que a nossa vida vai nos oferecendo em cada estágio. À medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos mudando de gostos, de opiniões, vamos mudando a nossa forma de ser, porque a cada dia a gente vai absorvendo as coisas que acontecem no mundo. E é impossível não mudar o nosso pensamento e as nossas atitudes frente a tudo que acontece, de acordo também como cada pessoa absorve cada coisa. E infelizmente, muitos de nós fomos criados pensando que determinada idade você tem que ter alcançado certo patamar na vida. E hoje em dia, o mundo, que no mundo corporativo chama de mundo bunny, que é um mundo não linear, então é um mundo muito confuso, diferente de 20, 30 anos atrás, hoje em dia as mulheres podem, têm a possibilidade de ter filhos com mais idade. Hoje em dia, pessoas de 40, 50, 60 anos estão migrando de carreira. Eu, particularmente, estou nessa fase de transição de carreira e eu tenho 38 anos. Então, eu estou saindo de uma área indo para uma área completamente diferente. Então, nessa fase da vida, muita gente já acha que você já tem que ficar fazendo aquilo que você fez a vida inteira para sempre. Como se não fosse permitido ou como se fosse ousado demais mudar no meio do caminho. Só que se a gente for parar pra ver, a nossa expectativa de vida tá pra lá dos 75, 80 anos. Então, por números, eu estou na metade da minha vida, ou até menos. Então, ainda tem muita lenha pra queimar e muita coisa nova pra aprender, muita coisa pra fazer, muito projeto pra me dedicar. E no meu curso de MBA tem muitas pessoas sim que já passaram dos 50 anos que estão fazendo essa transição de carreira também por uma questão de propósito, por novas oportunidades, por ser uma área que está se abrindo bastante agora. E uma coisa muito diferente é, por exemplo, eu fiz duas faculdades na casa dos 20 anos, então eu tinha um preparo diferente, uma maturidade diferente da que eu tenho hoje fazendo MBA. Então na faculdade era como se fosse uma extensão da escola. Muita gente jovem saindo do colegial, então a gente não tinha tanto foco. Diferente de hoje, pessoas mais velhas fazendo um MBA, a gente já literalmente sabe o quanto custa, a gente se esforça mais, a gente se dedica mais, tem uma maturidade diferente para lidar com as questões. Então, já tendo esse foco e essa maturidade psicológica, emocional, a idade te traz uma postura nova e muitas vezes mais positiva, mais produtiva sobre a vida, sobre o cotidiano. Outro dia mesmo eu estava vendo um post no Instagram onde mostrava personalidades, pessoas famosas que ficaram famosas nas suas carreiras só depois de determinada idade. Então eu lembro muito de dois exemplos, que é a estilista Vera Wang, que ela era conhecida por fazer vestidos de noiva, e ela fez o primeiro vestido dela depois dos 40 anos de idade. E um outro exemplo é da J.K. Rowling, a autora de Harry Potter, que também ficou famosa com Harry Potter depois dos 40. Então,
Se você tá que nem eu aí, com o pezinho nos 40, mas acha que a sua vida tá determinada e você tá fadado a fazer a mesma coisa para sempre, mude radicalmente de ideia com esses exemplos. Mas a gente ter essa qualidade de vida com um pouco mais de idade não é somente com projetos e hobbies, mas também pensando na saúde física. Infelizmente, é muito comum as pessoas investirem mais financeiramente em alguma coisa, em algum procedimento estético que acaba tratando a casca, mas o interior não está muito bem cuidado. Sabe aquela máxima do por fora bela viola, por dentro pão bolorento? É mais ou menos assim. Hoje em dia, como os procedimentos estéticos acabaram ficando um pouco mais acessíveis, harmonizações faciais, injeções de botox, e outros procedimentos que foram transformando radicalmente assim as feições das pessoas acabaram se tornando bastante comuns. E os filtros das redes sociais também colaboram com essa distorção da imagem. Eu mesma evito usar filtro quando eu posto foto no Instagram, porque todas as vezes que eu usei um filtro, eu fiquei tão bonita. E eu falei, nossa, eu definitivamente não sou bonita assim. E se alguém me ver na rua vai falar assim, é filtro. Então eu evito usar. Então, cuidar também do nosso interior faz toda a diferença. Afinal de contas, não é novidade para ninguém que com o tempo as nossas células vão oxidando. E é essa oxidação celular que é um dos fatores do envelhecimento cutâneo. Então, manter uma dieta equilibrada, beber bastante água, fazer exercícios físicos regularmente. Essa coisa de exercício físico para muita gente é um sacrifício. O que para mim, como eu mantenho uma rotina de exercícios físicos desde que eu me conheço por gente, para mim é natural como escovar o dente. Então, um dia que eu não faço nem que seja um alongamento, é como se eu tivesse passado o dia inteiro sem tomar banho ou sem fazer a higiene bucal. Mas, se você aí não gosta de exercício, calma, que de repente você só não encontrou ainda a modalidade perfeita para você. E aí, como eu falei que eu tinha uma novidadezinha nesse campo do envelhecimento, recentemente eu vi o resultado de uma pesquisa que está determinando como fatores como o estresse, doenças, estilo de vida e exposições ambientais, como por exemplo a poluição, muito sol sem proteção, como tudo isso pode contribuir para aumentar o processo de envelhecimento e aumento da idade biológica. Então, se a gente for parar para pensar só um tiquinho, se você se estressa muito tentando ser jovem para sempre, pensa que quanto mais você se estressa com esse assunto, mais você está envelhecendo, está contribuindo com esse envelhecimento e esse avanço da idade biológica. E ainda, de acordo com esse mesmo estudo, ele sugere que o alívio do estresse pode contribuir para restaurar a idade biológica. Eu tenho quase certeza que você também conhece alguém do seu convívio ou na internet, porque hoje em dia a gente conhece tanta coisa na internet, né? De alguém ou alguma personalidade famosa que nunca fez um procedimento estético, que sempre se sentiu bem com a própria idade e, no entanto, tem uma idade e não aparenta. Já parou para pensar que pode ser justamente essa não preocupação que faz com que a pessoa tenha se mantido um pouco mais conservada? Já que o aumento do estresse, que libera um hormônio chamado cortisol, contribui com o envelhecimento, você relaxar um pouquinho mais pode contribuir para você diminuir esse processo. E para você relaxar, vale tudo. Uma meditação, uma massagem, um exercício físico onde você libera todo o seu estresse, tem aquela descarga de adrenalina, endorfina, serotonina. Pode ser também um dia de autocuidados, um cuidado facial, aquele dia que você pega para cuidar do cabelo. Seja o que for, cada pessoa tem as suas válvulas de escape e as suas formas próprias de se livrar do estresse, de pelo menos atenuar esses sintomas. E aí, só para fechar sobre essa matéria, fala o seguinte, ó. Abre aspas. Nossas descobertas desafiam o conceito de que a idade biológica só pode aumentar ao longo da vida de uma pessoa e sugerem que pode ser possível identificar intervenções que possam retardar ou mesmo reverter parcialmente a idade biológica. Bom, né? Mas, enquanto tudo isso não fica acessível para nós, réis mortais, manter um sono adequado, manter uma alimentação equilibrada, com pouco processado, com pouca fritura, com pouca gordura, com pouco açúcar, uma ingestão de água adequada, exercícios físicos regulares são a melhor solução para você se manter em dia, em forma, tirando toda essa oxidação das suas células e, quem sabe, reduzindo um pouquinho mais os efeitos do envelhecimento. Mas, como eu falei lá no começo do vídeo, é natural
a gente ter medo, afinal de contas, tudo é muito desconhecido. Mas aceitar todo esse processo e ressignificar tudo isso pode levar você a ter uma vida mais gratificante, mais realizada e com um propósito. Então, depois dessa matéria, lembre-se que idade é apenas um número. O que realmente importa é como nós vivemos a nossa vida e os relacionamentos que nós fomos construindo durante todo esse trajeto. Então, conta pra mim, como você se sente com o processo de envelhecimento? Com esse processo de se enxergar todos os dias no espelho e cada dia ter uma mudança nova? Seja um fiozinho de cabelo branco, uma marquinha aqui de pé de galinha. Escreve aqui nos comentários como que é a sua opinião, como você está lidando com esse processo. Vamos trocar essa figurinha porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.